para você que está nos assistindo. Eu sou a Carla Alencar, essa é a Lu Maria e este é o Roda de Terapia. Aqui nós falamos sobre comportamentos e situações que rola por aí, tudo dentro de um foco terapêutico. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Eu te convido desde já a se inscrever. Peço também o seu like. Como você pode ver, o nosso canal é um bebezinho, é um recém-nascido que acabou de começar. Então, é muito importante para a gente que você dê essa força. Você também pode participar da nossa roda de terapia, deixando o seu comentário aqui abaixo do vídeo. A gente vai conversar com você através dos comentários. Aproveita, já ativa o sininho também, sempre que houver conteúdo novo, o YouTube já entrega para você. E vai mandando esse vídeo para os seus amigos, à medida que você entender que o que a gente faz aqui é um conteúdo relevante, tá bom? Muito obrigada. Oi, Lu, tudo bem? Oi, tudo bem? Para quem está nos assistindo depois, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, ao nosso bebê canal. Nosso canal Bebê Canal. Uhum. Eu já estava com saudade de gravar, Lu. Eu também. É tão legal, né? Muito. A gente se diverte aqui, gente, porque além de falar de ter esse papo, que é um papo leve, apesar de abordar às vezes assuntos muito profundos, né, Lu? Mas é realmente Uhum. muito gostoso. E a gente recebe os feedbacks por aí, que é muito legal também. A nossa missão aqui, com certeza, é colaborar com você, né? Trazer conhecimento e auxílio. De repente, o que você ouve aí, do outro lado da tela, é aquilo que estava precisando para mudar seu dia, para virar uma chave. Isso é muito legal, realmente. Bom, Lu, eu vou jogar nosso assunto aqui na roda. Fica à vontade. Nós somos seres relacionais. Nós nascemos para nos relacionar. Nós estamos o tempo todo compondo relações, sendo solicitados e solicitando outras pessoas. E não se trata apenas de precisar do outro, mas a verdade é que essa qualidade de ser relacional, de ser social, é inerente ao ser humano. Estudos demonstram que pessoas que precisaram ficar muito tempo reclusas e afastadas de todo mundo tendem muita chance a enlouquecer. Então, a gente realmente precisa dessa interação com o outro. Também é com o outro que nós evoluímos, que nós crescemos, que nós aprendemos, que nós entendemos a, o nosso papel de sermos fraternos, de vivermos em comunidade e de não sermos pessoas egoístas envolvidas só em si mesmas. Através do outro, nós crescemos, né? E toda pessoa, qualquer que seja ela sempre deixa algo na sua vida, por mais difícil que tenha sido uma relação. A questão é, as relações podem se tornar um fardo? Podem se tornar algo que você tem que obrigatoriamente carregar, por mais difícil que ela seja? Porque relações, por mais, é, por mais que elas comecem muito bem, elas podem se tornar não saudáveis, podem se tornar tóxicas e difíceis. E será mesmo que a gente tem que carregar isso? Isso é interessante quando a gente entra, principalmente dentro de alguns conceitos, ou melhor, de algumas dinâmicas, como as dinâmicas familiares, as profissionais, e até as amizades. Mas eu vou deixar essa pergunta para a Lu responder aqui para nós. Lu, as relações precisam ser um fardo? Como é que você ia falando e ia fazendo uns tópicos aqui? Como é que a gente responde essa pergunta, né? As relações podem ser um fardo, é isso? Sim, a verdade, assim, o que é a questão?
É igual eu coloquei. Se a relação um dia começou, ela foi proveitosa para mim. Ela me trouxe algo, ela me acrescentou alguma coisa, eu desejei aquela pessoa na minha vida. Apesar que existem as relações que a própria natureza nos traz, né? São as relações familiares, pai e mãe, os irmãos, tal. Mas chega a algumas relações, e mesmo essas familiares, chegam em algum ponto que elas se tornam um grande mal para a nossa própria saúde. A nossa saúde psicológica, a nossa saúde emocional, a nossa saúde física, né? À medida que tudo isso se reveste no nosso corpo, se manifesta no nosso corpo. E eu vejo muitas pessoas, aliás, esse é o nosso tema de hoje, né, que nós escolhemos para trazer para a galera, a romantização das relações, que elas perpetuam essa relação, elas mantêm isso por ter uma ideia de que elas são obrigadas a se manter naquele contexto. Entendi. Então, é isso que eu gostaria que você falasse. Você chegou a comentar comigo que hoje você está trabalhando isso dentro dos seus atendimentos, que você tem questões que têm aparecido para você tratar, inclusive. Sim. Eu vou Então, começar. conta para nós e fala para nós um pouco dessa romantização das relações, até para situar o pessoal que está assistindo, que talvez ainda não entendeu direitinho aonde é que a gente quer chegar. Beleza. Eu vou começar do começo, Uhum. citando coisas que você falou, para contextualizar. Nós somos seres sociais que temos, é da nossa natureza que a gente se vincule. Eu assisti uma aula em que a mulher falou assim: nós somos mamíferos, por quê? De onde vem esse mamífero? Porque é da nossa natureza que a gente mame no peito da nossa mãe. Mamífero vem de mamas. Então, assim, a nossa primeira necessidade humana é o vínculo. Tanto que a gente nasce somente com dois sistemas totalmente maturados, que é o deglutidor, né, que é para comer, e o fonador, que é para a gente gritar, chorar, avisando a mamãe ou quem esteja fazendo essa função que a gente precisa de alimento, que a gente está com dor de barriga, que a gente precisa de um banho, enfim. Então, assim, nós somos seres que a gente precisa se vincular. Não é saudável viver sozinho. Até quando você falou assim que pessoas que passam muito tempo sem se relacionar é prejudicial. E estudos mostram que ainda colheremos os efeitos da pandemia em que a gente foi obrigado a se isolar. Tem muita, ainda nesses anos posteriores, tanto de pandemia quanto os que vêm, nós ainda colheremos os frutos desse período, porque não é da nossa natureza nos isolar, ficar sem o contato com o outro. Então, assim, e também por quê? Porque lá na infância a gente precisava da nossa mãe, a gente precisava da nosso ciclo, nossa primeira ciclo social é a nossa família. Muitas vezes ali já é disfuncional, né? Nem todo mundo tem o privilégio, ou a sorte, ou sei lá, né? O que faz com que cada pessoa nasça numa família de ser funcional, como pois assim, eu posso dizer que eu tenho, né? Teve as disfunções, mas foi funcional. Cresci com mãe, com pai, com irmãs. Ainda assim, é o que você falou sobre ter momentos em que a gente, quando é que uma relação se torna um fardo? E aí eu, sim, puxei os links. Nesse exato momento, eu estou aqui com a minha mãe, com a minha irmã, na minha sala, né? Estão ali me esperando. E aí, quando você falou isso, alguns anos atrás, eu fiquei um bom período sem falar com essa mesma irmã que está aqui. Por quê? Porque a gente passou por uma situação familiar em que eu fiz uma escolha e ela não concordou com a minha escolha. E manter a relação com ela estava me fazendo mal. Então, o que que eu fiz? Eu me afastei. Eu busquei conversar, conversei, não resolveu, então tá. Eu não posso fazer mais nada a partir de agora. Eu escolho novamente me afastar e anos depois, a gente afastada, a gente se reaproximou, a gente conversou, a gente estava mais madura, a gente entendeu, que foi aquela fase, e aí a gente voltou a ter um relacionamento saudável.
Hoje a gente, inclusive, somos colegas de treinamento, onde eu me formei terapeuta, ela também estuda. Então, assim, realmente chega um momento que a relação se torna um fardo. E quem é que tem que dizer isso? É você. A relação está lhe fazendo mal, então é o momento de você fazer uma escolha e arcar com as consequências de uma escolha, dessa escolha. Você banca ficar longe da pessoa que está lhe fazendo mal. E aí eu vou, assim, só para você entrar com a sua Sim. parte. Aí, outro dia, eu ouvi uma pessoa falar assim, uma das minhas mentoras também. É, ela diz assim, esse termo tóxico o que que quer dizer isso? Porque assim, se nós nos conectamos com as pessoas e aquela pessoa é tóxica para você, então alguma coisa em você também tem algo de tóxico que está atraindo aquela toxicidade, entende? Aí o que é que acontece? Eu era uma pessoa tóxica também? Sim, devia ter minhas toxicidades, porque não é à toa que a gente não conseguiu se entender. Porque eu gosto da lei do espelho que diz: você atrai pessoas que vão lhe mostrar coisas que você precisa melhorar em você. Se você tiver capacidade para olhar para isso e se resolver, mesmo assim bancando, tipo, não, aqui eu não aguento, eu vou me afastar, mas que também percebendo que dentro de uma relação não é só o outro que traz a toxicidade dele, a gente também. Então a gente também precisa olhar para isso. Certeza. É sempre essa questão, é que não é muito o foco aqui hoje, num outro tema a gente pode entrar nisso, é que sempre existe um círculo, um contexto que se retroalimenta ali, onde existe uma pessoa Isso. tóxica, né? Então, Uhum. primeiro ponto que eu quero esclarecer aqui, para quem está assistindo, é o seguinte: aqui, eu e a Lu não estamos abordando situações de dependência, seja ela afetiva ou financeira. Apesar que a dependência financeira, de certa forma, ela sempre está ligada ao afetivo. Não é esse o ponto. Por quê? Porque aí o buraco é bem mais embaixo, é outro foco terapêutico, não é isso. Do que nós estamos falando aqui? A gente está falando daquela situação onde você começa a perceber que uma determinada relação na sua vida não te faz mais bem. Ela te acrescentou algo, como eu disse, todo mundo deixa algo de si com a gente, assim como nós deixamos algo de nós com o outro. Todo mundo te agrega algo. Você agrega algo a todo mundo, por mais que você pense que não. A resposta é que sim. Mas em algum momento essa relação pode ter ficado disfuncional. Por quê? Seja porque você mudou a sua percepção das coisas, você pode ter tido uma expansão de consciência, enfim, não tem mais aquela conexão. E de alguma forma, vocês já não se fazem mais bem. E você tem essa percepção. Mas existe uma romantização no sentido de que, por exemplo, é a situação mais comum, porque assim, se eu só citar a questão, tipo, olha, essa relação já não me faz mais bem, eu tenho que continuar dentro dela, eu tenho certeza que você aí de casa, você onde quer que esteja nos assistindo, vai responder assim: é lógico que não. Mas não é tão simples assim. E a gente tem percebido isso. Por quê? Quando entra uma situação, por exemplo, de mães com filhos, a gente ouve muito isso por aí, de coisas do tipo: ah, mas ela é a sua mãe. Existem mães. Gente, primeira coisa, vamos desromantizar o termo mãe. Mãe nasceu sim para ser essa doadora de vida. A gente concatena isso com uma mulher que é puro amor, né? Que dá o melhor de si para o seu filho, mas isso não é uma regra. Tem mães que destroem a autoestima de seus filhos. Tem mães que são extremamente críticas, cobradoras e que é a questão? Provavelmente essas mães também não receberam apoio lá na infância delas, elas estão entregando o que elas receberam. Mas a partir de um momento em que o relacionamento com a mãe, com o pai, com o irmão não te faz bem, você não tem que ficar nele porque é mãe. Não.
Nós temos que honrar nossos pais, nós temos que respeitar nossos pais, mas nós não temos que nos submeter a padrões narcisistas, a padrões de muita crítica, de muita diminuição, de uma pessoa que não te apoia em nada, que só te leva para baixo, que muitas vezes até atrapalha, que interfere no seu relacionamento, né? Então, essa é a romantização das relações. É quando alguém entende que eu preciso me manter aqui porque ela é a minha mãe, porque ela é o meu irmão, ou porque ele é o meu irmão, porque esse homem com quem eu me casei, eu tenho filhos pequenos com ele e os meus filhos. Então, não é nem uma questão de dependência. Você conseguiria sair dessa relação, mas a questão é como se existisse uma obrigação moral de você estar nesse lugar. E essa obrigação moral, é isso que a gente quer romper aqui. Ela não existe. Eu já ouvi até coisas do tipo assim: ah, mas é pela amizade, às vezes situações de amizade, né, que já não estão mais dando certo. Ah, mas pela amizade. Gente, o amor, o respeito sempre tem que ficar. Mas se a relação não funciona, é hora de distanciar, é hora de seguir a vida e é hora de deixar a vida fluir. Não tem essa. É por isso que eu usei esse termo de a relação ser um fardo, nesse sentido de que eu tenho um compromisso moral de estar nela, mas está muito difícil ficar aqui. O que você diz, Lu? Eu acho que esse tema também traz um pouco do vídeo anterior, né? Que é a questão da autorresponsabilidade. E quando a Sim, gente entra na vida adulta, a gente se torna responsável por a gente mesmo. E na terapia a gente gosta até de usar o termo, né? A gente se torna nosso pai e nossa mãe. Ou seja, se antes você prestava contas a alguém da sua vida, você tinha que obedecer, tinha que isso, esse momento acaba no momento em que você vai para a vida e você assume as responsabilidades com a sua vida, ou era para acontecer. Só que a gente também vive numa sociedade que ela, como você falou, eu tenho romantiza isso, em que muitas vezes as pessoas são criadas até para cuidar de pai e mãe, você tem que cuidar de pai e mãe, você tem que estar junto com a sua família de origem, a gente chama família de origem a família em que a gente nasceu, pai, mãe, irmãos, e a família construída, marido, enfim, que você constrói depois que sai. Então tem essa romantização, tem você falou que a gente não vai falar de dependência, mas rola também uma dependência no sentido de a pessoa não conseguir se desvincular e sentir-se dependente ainda, quase como a criança que foi, e de não conseguir sair, e de sentir, e também tem uma culpa, e tem toda uma carga, é por isso você fala fardo, uma carga que impede a pessoa de essa relação aqui está me fazendo mal e a pessoa não conseguir e dizer não, não quero me afastar. É como se a pessoa precisasse ir lá conversar. E nisso eu estava lembrando que uns anos atrás aconteceu exatamente isso. Eu tinha uma amiga mesmo de ir para casa dela e vice-versa, eu vivia grudada e de repente ela começou a me tratar mal, a ficar frieza e tudo mais. Eu acho que ela não sei, desgostou de alguma coisa comigo, que até hoje eu não sei. E eu sentia isso de eu preciso estar indo atrás para saber o que eu querendo manter a relação, que já não estava, não sei, talvez eu tenha sido até invasiva com ela, eu não sei, né? Porque na época eu não tinha maturidade para entender as coisas. Eu era uma pessoa muito querida e aí, mas teve um momento que chegou e eu tive que, não, realmente fechamos o ciclo aqui, ela já não quer a minha amizade, eu tenho que respeitar, sem entender, né? Sem entender que se passava, porque eu fui conversar, eu sou a pessoa que vou conversar, entender assim, me fale o que é. Se você quer ficar longe de mim, ok, mas eu fui conversar e não tive resposta. E aí eu tive que entender que, ok, fechei esse ciclo de amizade, que eu acho que legal que você falou assim, a natureza é feita de ciclos. Uma planta, ela é plantada a sementinha, ela cresce, 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 até que ela dá os frutos, e depois ela morre. Parece que a gente tem uma dificuldade de entender isso.
E você falando aí, eu sou a pessoa que acho que mais trocou de amizades, assim, de troca de contatos, né? E às vezes me sinto mal por sair da vida das pessoas como se eu tivesse essa obrigação de permanecer, sabe? Não é algo assim do tipo, eu tô vivendo a minha vida, eu tô aqui trabalhando, tô com meu marido, eu tô com outros relacionamentos, mas parece que tem isso de, cara, eu devia estar indo atrás de fulano que também tá vivendo a vida dele. Só que não há mais conexão. A pessoa está lá na minha cidade, no interior, a gente se afasta naturalmente, mas fica aquilo. Será que eu estou sendo uma má amiga? Será que eu estou sendo, sabe? Porque parece que Aham. tem esse subentendido de que, tipo, aquela vozinha na cabeça, assim, você tem que tal, tal. Quando não, tá todo mundo bem, tá todo mundo vivendo a sua vida. Por que então não deixar as coisas como estão? E aí tem mais um detalhe também, assim. Eu não sou uma pessoa muito próxima do meu pai. E anos atrás também, eu ouvia muito de uma amiga que dizia: você tem que dar carinho pro seu pai, você tem que não sei o quê, não sei o quê. Só que assim, gente, o meu pai, ele era uma pessoa muito difícil. Então, o meu pai não é o tipo de conversar. Hoje eu não tenho uma relação próxima com meu pai. Eu desejo, assim, Feliz Dia dos Pais, parabéns. Mas não sou aquela pessoa que liga, que conversa e tal. E hoje tá tudo bem, porque eu entendo que meu pai é de outra geração, ele teve outra criação. Ele também não É é o de ficar. Ele jeito pergunta dele, para né? minha mãe sobre as filhas dele, mas ele não é da natureza dele, do comportamento dele, do condicionamento dele, ter essa proximidade. E aí eu vou ali ficar buscando uma coisa. É muito melhor eu me entender comigo mesma e entender que, tipo assim, tô vivendo a minha vida, ele já me criou, já me deu o que era necessário para seguir. E tô aqui. Isso não é uma coisa que eu tenha que fazer. Aham. Acho que o principal recado aqui é você entender como que você olha para essa pessoa, como que você guarda ela no seu coração, né? Existe mágoa, ficou rancor, por exemplo, você precisa fazer esse afastamento e você fez, você conseguiu fazer, mas ficou mágoa, ficou dolorido, ficou o rancor. E eis a questão, porque quando a gente fala de distanciar, porque a relação deixou de ser saudável em algum ponto, não é o Belém, Belém, nunca mais estou de bem, gente. Não é isso. Até porque se você simplesmente vira as costas para uma pessoa e leva tudo que não foi trabalhado daquele relacionamento, todas as dores, porque se a relação precisou ser desfeita, houve dores. Houve alguma coisa ali que você percebeu que já não bateu. E aí você simplesmente vira as costas e leva isso com você. Então, essa é a questão. É liberar isso, ressignificar dentro de você e entender exatamente o que eu falei e a Lu reforçou que a vida é feita de ciclos e tá tudo bem. Em algum momento, aquela pessoa contribuiu comigo. Em algum momento, aliás, essa pessoa com certeza trouxe muito para mim. Então, eu levo dessa pessoa toda a gratidão por tudo que ela somou, por tudo que eu aprendi enquanto ela esteve aqui. Mas não é mais hora dela estar. E a gente tem mesmo essa dificuldade de fechar ciclos. Fica parecendo, quando a gente fala assim, eu creio que o pessoal que assiste fica assim: ah, mas falar é fácil. Não, gente, é difícil. É difícil para todo mundo. Eu disse no vídeo passado, e eu repito, que nós, eu e Lu, e qualquer outro terapeuta, psicólogo, profissional nessa área de saúde emocional, psicológica que você encontrar, já passou por todas essas questões. Eu tinha uma dificuldade muito grande de deixar as pessoas saírem da minha vida. É como se eu quisesse segurar todo mundo. Eu fui uma pessoa que o principal ponto que eu tive que trabalhar dentro da minha terapia pessoal era o medo do abandono. Eu tinha muito essa questão. Então, para mim, uma pessoa quando saía da minha vida era extremamente doloroso, era extremamente difícil. Eu tive que aprender, inclusive, a ter esse olhar e entender, a me priorizar e entender.
essa relação já não faz mais bem. Eu sou grata por essa relação, mas não cabe mais na minha vida. Eu vou seguir a minha vida, essa pessoa vai seguir a vida dela e tá tudo bem. E vamos nos respeitar, né? Igual eu falei, vamos exercer a gratidão por tudo que essa pessoa trouxe, mas é isso, é vida que segue e é novos ciclos que se iniciam. Porque se você, por algum motivo, não se conecta mais com essa pessoa, tem outras pessoas novas para chegar que vão se conectar com você. Não é assim, Lu? É assim, você falou aí, tudo que você falou aí eu me identifiquei. Era exatamente isso. Eu tinha muita dificuldade de deixar as pessoas saírem da minha vida. Tanto que eu fui atrás dessa amiga e me doeu muito por muito tempo não entender o que tinha acontecido. Até que eu fui trabalhando isso no processo pessoal. Mas você falou no início, sobre relações de mães e filhas e falou que eu tinha lhe falado essa semana. E realmente falei, tem uma cliente que tem problemas com a mãe muito sérios, porque a mãe nunca foi aquela mãe que é o padrão que a sociedade romantiza, aquela mãe que se doa, que faz tudo, que nasceu para ser mãe, que a vocação é ser mãe, tarará. Ela sempre teve problemas com a mãe dela, assim, mesmo de, acho que de muita humilhação, e não é a humilhação de só interpretar, mas já ver mesmo. E ainda hoje tem muito forte nela isso de querer agradar essa mãe. Porque assim, só contextualizando, a nossa mãe, ela é o nosso primeiro outro, ela a nossa mãe ou quem faz a função materna, porque nem sempre a mãe que pare é a mesma que faz a função materna, porque mãe, como você falou, né, é muito mais do que só é muito mais do que ser aquela pessoa, é uma função de nutrir, de cuidar, e às vezes não é a mãe que pariu que faz. Mas essa relação na infância determina como a gente vai se relacionar com outras pessoas na vida adulta. E por vezes, o que a gente sentiu que faltou lá, a gente reproduz nesses relacionamentos. Por isso que a gente, essa dificuldade de deixar de o ciclo se fechar e a gente deixar as pessoas ir, ou de a gente entender que a pessoa já não bate mais com a nossa energia e a pessoa vai, e a gente entender também isso, porque acontece, né? Mas é exatamente isso, a energia já não é a mesma, porque nós, enquanto ser humano, é para a gente estar sempre evoluindo no sentido de que é de melhorar, de abrir é ótimo, abrir a mente, estudar, ter conhecimento, aprender com as experiências. Eu gosto muito disso, né? Não é só o que a gente estuda aqui em cursos, mas as experiências da vida, elas vão nos ensinando. E eu sinceramente desconfio de pessoas que não mudam muito seus ciclos de amizade, né? Quer dizer que tem alguma coisa ali Não estagnada no tá, tempo. não tá É, evoluindo, né? Porque é exato. natural, gente. Isso é natural. À medida que você evolui, você vai reconstruindo os seus ciclos. Você sempre vai estar se conectando com pessoas que estão ali na sua vibração e no seu grau de evolução. Todos nós, seres viventes, estamos num processo de evolução. Algumas pessoas dá passos largos nesse processo, evolui mais. Algumas pessoas vão mais devagar, isso é característica de cada um, né? E tal. Mas, e aí pode ser que no momento que tinha pessoas que se conectavam super com você, que vocês falavam a mesma língua, que é até aquela coisa de um olha, o outro já entende, e de repente você não sente mais essa conexão, saiu disso. Que quando a gente fala evolução, não é tipo assim, uma cadeia de superioridade, não, tá, gente? É tipo assim, é vibração, é nossa energia. Por exemplo, a gente aqui falando de terapia e conversar com as pessoas que não entendem nada de terapia, a pessoa não vai entender, não vai ter assunto, que é o que acontece às vezes, né? Não é ser melhor do que o outro. Ah, isso acontece, mas isso a gente vê muito isso dentro do nosso curso de terapia. Algumas pessoas, elas até falam isso, né, Lu? Ah, porque eu comecei o processo terapêutico, agora os meus amigos, não sei o que, não sei o quê, e meio que a pessoa se coloca acima do outro. Não é se colocar acima do outro, é no sentido de que no plano mental, no plano de consciência,
vocês já não se interligam mais. Que poderia definir amadurecimento, sabe? As pessoas dizem muito isso, tipo assim, fulano tem 30 anos, mas parece um adolescente, uma criança, age como uma criança. E Aham, aí, e tem as pessoas que, por exemplo, estão muito novas, ai, fulano é tão madura, né? Porque é mental, é como a pessoa se comporta, é tipo assim, como a pessoa lida, aham, como ela se regula emocionalmente, se ela é aham. autorresponsável, é muito mais nesse sentido do que só para explicar, porque vai que a pessoa diz, ah, tô tudo evoluídas são tudo maior que nós. Não é isso, gente. Somos Não, todos até iguais. porque é igual a gente está falando, deixar ir é um ato de amadurecimento. Exato. É um Porque amadurecimento. não é fácil, nunca é. Por mais que você consiga acessar esse entendimento, e de repente você já não é mais aquele sofrimento, ai meu Deus, fulano está indo embora, e você tem esse entendimento mental de que é necessário que a pessoa vá, que ela siga o fluxo dela e que você vai seguir o seu, esse deixar ir, ele sempre vai causar um desconforto. E é por isso que é um ato de amadurecimento, né? Exato. Eu quero voltar numa questão que eu comecei e acho que não terminei. Acho que no meu discurso eu me perdi um pouco, que é a questão do quando você toma essa decisão de se distanciar e consegue efetivamente fazer isso, se você não trabalhar as, a, as coisas mal resolvidas que ficaram dessa relação, você não vai se distanciar. Você vai levar a pessoa com você. Então, não existe distanciamento assim. É necessário ressignificar, é necessário entender. E aí a gente entra dentro daquela parte que é bem polêmica, Lu, que é a parte do perdão, né? Onde todo Hum, mundo fala é necessário perdoar. E eu e a Lu, essa é uma parte interessante, a gente tem uma visão um pouco diferente sobre perdão. Na verdade, diferente, mas igual. É porque a talvez Lu não. Mas depois, daqui um pouquinho, ela fala sobre isso. A Lu não gosta de usar o termo perdão. Mas eu sei que a nossa visão é até igual, só que eu ainda uso, que é o seguinte: o perdão, esse perdão, não tem a ver com o outro. Não, o perdão que eu abordo não tem a ver com você chegar em outra pessoa e falar assim, eu te perdoo. Não. O perdão tem a ver com você. Por quê? Porque aquilo que você sente, aquilo que você traz dentro de você, não é o outro que carrega. Não é o outro que instiga. É você, é o seu sentimento. É a sua forma de perceber aquela pessoa. Então, isso tem que ser trabalhado dentro de você. Eu ainda uso o termo perdão no sentido de liberar essa mágoa, liberar essa dor, liberar aqueles diálogos que ficaram truncados, que geraram ofensas, que geraram mágoas. Liberar isso dentro de você não tem a ver com o outro, tem a ver com você, com a forma como você trabalha, ressignifica e libera. Você tem que fazer isso, caso contrário, você só vai tomar realmente uma distância física da pessoa. Ela ainda vai estar lá com você, te fazendo tanto mal quanto sempre fez, inclusive fisicamente. Então, é necessário passar por esse processo de liberação e de perdão, entendendo que o perdão que eu estou falando aqui é a liberação interna. Não tem a ver com o outro e não tem nada de ter que chegar em ninguém e falar eu te perdoo, não, porque isso aí realmente é muito, é meio que arrogante, né? Assim, como se você se colocasse acima do outro. Mas eu vou abrir a palavra para a Lu falar, para ela falar sobre essa questão. assim, a minha questão com perdão e até com desculpa é só, eu tô refletindo aqui, é só basicamente porque ela hoje em dia, ela é ainda muito associada com a culpa. A Uhum, culpa na sociedade de tipo assim, você fez algo, você é culpado, você merece ser punido. E aí, isso são estudos que são difundidos principalmente lá fora, no Brasil está chegando agora. A culpa, a vergonha e o medo são três emoções, sentimentos que elas
fazem com que a gente fique presa nas nossas respostas traumáticas. Vamos dizer, vamos colocar nesses termos. O que são essas respostas traumáticas? É a forma como a gente aprendeu a viver, a se comportar. Exemplo, eu aprendi na minha infância, aprendi com a minha própria interpretação de mundo, por exemplo, que meu pai chegava em casa brigando, que, opa, eu tenho que ficar quietinha, porque se eu falar, meu pai vai me punir, vai brigar, porque era isso que acontecia. Meu pai vai me castigar. Então, eu guardei dentro de mim essa culpa, eu sou culpada. Porque como é que a gente, como uma explicação que se dá é assim, ó, quando a criança recebe de um genitor amor, mas também recebe, sei lá, violência, negligência, ela não sabe o que esperar. Então, ela começa a não saber como responder aquilo, então ela congela. Quando ela congela na forma dela se comportar, ela guarda um estresse que é preciso ser liberado, que vai de encontro com o que você falou. Porque esse estresse vai acumulando e vai gerando disfunções na forma da pessoa se relacionar. É por isso até que as pessoas entram em relacionamentos em que elas aguentam muita coisa, aguentam ser traído muitas vezes, aguentam Aprendeu, né? ser machucado, são alvo fáceis de chantagem emocional, porque ela guarda uma culpa muito grande. E aí, o que que a gente traz em relação a isso? Traz autorresponsabilidade. Enquanto adulta, eu sou responsável pelas minhas ações. Se eu faço algo para alguém e a pessoa não gostou, porque de alguma forma eu mexi com as dores dela, mesmo que eu não tenha feito com intenção, eu posso chegar para ela e dizer: eu sinto muito, e aí vou mudar meu comportamento. E eu só posso fazer isso muitas vezes. Eu conversei com meu marido outro dia sobre isso. Depois de eu saber, porque às vezes a pessoa traz uma ferida dela que você não tem como saber até que você mexa, que você cutuque, não é? Então, eu não trabalho com a culpa com perdão, na verdade, com esse sentido, porque é cultural da nossa sociedade, ainda está tão impregnado de tipo assim, se eu perdoo é porque aquela pessoa fez alguma coisa comigo, então ela é culpada e eu, sabe? É só por isso, mas eu creio que no sentido a gente é igual, né? Aham. Cada um escolhe como trabalhar, mas é só isso. Porque é muito forte, muita gente fica em relacionamentos, inclusive, que são romantizados, porque a pessoa em relacionamentos ruins por causa disso, porque ela se sente culpada, porque ela se sente sem força, que é o que a gente falou no nosso primeiro vídeo, né? Quem não assistiu, vai lá e assistir para entender. É, e aí, então Aliás, tem. quem não assistiu, é legal assistir porque assimila bem mais esse conteúdo de hoje, né? Porque tem Exato, a muito que gente a Lu meio tá que. falando aqui agora lá. Pode continuar, Exato, Lu, meio que a gente. desculpa. Não, tudo bem. Meio que a gente está conectando um vídeo ao outro, então tem que assistir, Uhum. tem que acompanhar tudo. E ainda comentar. Quero feedback das minhas corujinhas no meu Instagram, no meu WhatsApp. Eu vou Isso cobrar. aí. E aí, é isso. Porque, ó, por exemplo, desculpa, já traz ali a culpa. E aí tem estudos muito mais profundos que a gente não vai trazer aqui, que é tipo assim, se você faz algo para alguém, aquela pessoa pediu, porque ela vai precisar evoluir a partir daquilo, muitas vezes. Ah, isso eu faço porque eu quero, ou é consciente? Não, é inconsciente. 90% do que a gente faz é inconsciente, minha gente. É por isso que a gente é terapeuta, é por isso que a gente está trazendo esses assuntos, porque muitas vezes você está tendo comportamentos que você não sabe por quê, ou você está em relacionamentos ruins, em que você está sofrendo, em que você se sente presa, em que você não consegue sair, porque você está condicionado inconscientemente a certas atitudes que você não sabe. Então, nós estamos trazendo esse conteúdo também por isso, para te trazer clareza, porque a gente só pode transformar algo quando a gente entende aquilo, conhece aquilo, sabe a origem daquilo, e aí você faz a decisão. Eu continuo nessa relação que está me fazendo mal, eu escolho me afastar e vou trabalhar o que ficou dentro de mim, não importa se você é a pessoa que está se afastando da relação ou deixando o outro ir. Como a Carla bem falou, ficam questões mal resolvidas dentro da gente, as emoções bagunçadas, e a gente precisa olhar para isso para fazer uma liberação, porque nós somos seres assim que a gente tem emoções e elas causam um processo orgânico no corpo que precisa ser liberado. É por isso que as pessoas adoecem
e não sabem por quê, e vão buscar nos médicos, e os médicos não têm uma resposta porque não está apresentando ali nada, é tudo emocional. Conversei muito isso Verdade. hoje com a minha mãe. Tudo Tem que isso. fazer essa liberação, gente. Tem que ser Exato. feito. Cada relação que acaba, existe um processo de luto. E ele vai ser mais ou menos complexo e tal. E nesse processo tudo, de realmente se desligar da pessoa, é necessário fazer essa liberação interna para você seguir em paz, né? Sem levar essa culpa que a Lu mencionou aí, sem levar esse peso e sem levar as próprias tretas da relação, né? Resolver isso dentro de você. Você Lu, falou muito bem. Antes, eu quero. estamos só Deixa eu se só dar um interrompendo recadinho hoje. aqui para a galera: Claro. é o seguinte. Pessoal, eu e a Lu, nós fazemos atendimentos particulares, tá? Então, eu vou deixar aqui na legenda desse vídeo o nosso contato. Eu sou astróloga e terapeuta, então eu desenvolvi uma técnica de leitura do mapa astral dentro desse foco terapêutico, mas também faço sessões de terapia em separado, se for o seu desejo, assim como faço palestras também. O meu contato vai estar abaixo do vídeo. E a Lu é terapeuta integrativa, ela faz os atendimentos dela, ela tem a terapia baseada na psicanálise haitiana, neurociência também, aliás, a gente vem da mesma formação de terapia, e os contatos dela vão estar aqui. Então, se vocês se conectaram com a nossa energia, entre em contato, faz o seu agendamento e vem conversar com a gente, né, Lu? Ou só segue a gente lá no Instagram e vem conhecer a Ah, gente primeiro, porque você não vai querer namorar com alguém que você não conhece. E terapia é quase um relacionamento. é Você tem que verdade. conhecer, tem que namorar, tem que paquerar. Então, assim, o nosso Instagram também vai estar aqui embaixo da descrição do vídeo para você ir lá e seguir a gente. E devorar os conteúdos que já tem lá, porque são conteúdos muito bacanas. Realmente, tem muito conteúdo. Olha, o que Pode dar você falou antes é um ponto muito legal para a gente trazer aqui. Todo fim de relacionamento é como se fosse uma morte, entre aspas, é um luto que precisa ser vivido também, mesmo para relações ruins. Sabe, você estava numa relação que não estava mais agradável, que não estava legal, que você estava sofrendo mais do que vivendo bem, do que sendo agradável para a pessoa, mas mesmo assim, quando acaba, tem algo que precisa ser, um luto que precisa ser vivido, situações que precisam ser elaboradas, emoções que precisam ser reguladas, e toda uma construção de vida a partir daquele fim, porque tudo que tem um ciclo de começo, meio e fim, tem algo ali para a gente aprender, para a gente ressignificar, como a Carla falou, para a gente transformar, para a gente não vivenciar essas mesmas situações em outros relacionamentos, porque muitas vezes é o que acontece. A pessoa vive uma situação aqui num relacionamento que foi ruim, que era chantagem emocional, era não sei o quê, eram conflitos, e aí a pessoa acaba aquilo ali, não passa por um luto, não elabora, não vê o que precisou, por que a relação era assim, aí se relaciona com outra pessoa. E não só relacionamento amoroso, amizades também. Aí vai lá, tá lá vivendo a mesma coisa. Por quê? Porque tem coisas ali que você precisa olhar, que você é. precisa trabalhar, Você vai que você voltar precisa para o mesmo deixar. ciclo, né? Exato. As Aham. relações são assim, porque são coisas que a gente, conteúdo interno, que a gente traz lá da infância, e nós somos como negocinho que encaixa, um quebra-cabeça, eu não sei, que Usa-se a muito o gente termo tem chave e fechadura, né? É sempre assim, tipo as pessoas com isso, quem a gente se conecta é chave e fechadura ali. tipo isso. Eu trago um condicionamento, um conjunto de comportamentos que encaixou, por exemplo, com meu marido, e a gente está se dando, está conseguindo levar nesse pessoas assim, que nós temos afinidade, mas nós somos completamente o oposto. E a gente está conseguindo levar isso. E é um ponto interessante que a gente falou muito nesse vídeo. A nossa energia, às vezes, não se conecta mais com outras pessoas, mas às vezes tem pessoas ao nosso entorno que elas conseguem também acompanhar a nossa energia.
São aquelas pessoas que vão passando anos e anos que têm proximidade com a gente, mas assim, não é porque só porque a gente se dá bem, não, mas é porque de alguma forma, se eu acesso, por exemplo, um conhecimento, se eu amadureci em algo, eu converso com a pessoa, diz, ó, fulana, eu amadureci isso, a pessoa parece que ela pega aquilo e leva para a vida dela, amadurece junto e aí você continua. E é assim que é para acontecer nos relacionamentos, né? Alguns não tem jeito, realmente a energia não bate, a pessoa precisa ir para o seu canto, mas outros conecta e a gente continua. Lu, só antes da gente encerrar, eu queria marcar um pouco mais a questão de mãe com seus filhos, porque eu acho que essa é a situação mais complicada, afinal, você abordou isso até rapidamente. Aqui que é a Sim, sim. questão. A gente aprendeu a agradar a mamãe porque é ela que nos alimentava. Então, até como um sistema de sobrevivência, e isso dentro da nossa infância, quando a gente era bebê, e a gente traz muito isso para a vida. E às vezes, o relacionamento com a mamãe é totalmente disfuncional, totalmente, e precisa desse distanciamento. E não romantizem, gente, precisa. Tem que honrar a mãe, tem que respeitar a mãe, mas às vezes é necessário distanciamento para a sua saúde mental, né? E essa é a parte que é mais difícil, que envolve, de fato, muita culpa e muita cobrança social, que é onde a gente mais escuta isso. Ah, mas é a sua mãe. Lu, eu queria mais é que você falasse sobre a nossa obrigação de filho com os pais. Eu estava assistindo a sua live, acho que foi ontem. Foi ontem. Você abordou um pouco sobre isso, que a nossa obrigação é levar adiante, né? Não é ficar babando o ovo de pai e mãe. Gente, eu não quero usar uma expressão ruim aqui, desculpa, não é babando o ovo, acho que eu falei mal. Mas assim, bom, vou passar a palavra para a Lu, para você focar um pouco na questão de mãe e filhos. Eu vou começar, vou contextualizar aqui só uma coisa. Nós, seres humanos, nós somos parte da natureza. Acho que às vezes a gente esquece disso, mas nós somos parte da natureza. Somos, inclusive, também chamados animais, só que racionais, né? Nós somos mamíferos, assim como os animais irracionais também são. E se a gente começasse a observar a vida e a natureza no sentido de plantas, de animais, da natureza selvagens, a gente ia viver muito melhor. Por quê? Na natureza, não existe isso de uma mãe ter os filhos e ficar ali com aqueles filhos o resto da vida. Ultimamente eu tenho assistido alguns documentários sobre lobos, leões, leoas. O papel da mãe é nutrir, é dar alimento, é dar afeto, é ensinar a criança a ter autonomia, quando chegar o momento de ela ir para o mundo, a mãe ser ali uma segurança, mas também ser uma incentivadora. Vá, meu filho, descubra o mundo. Quando a criança quiser ir para o papai, a mãe autoriza, porque às vezes a criança não consegue ir para o pai porque a mãe não autoriza inconsciente, tá, gente? Mas a criança, ela entende, e aí ela não vai até a figura paterna. Quando tem as relações disfuncionais de tipo, a criança não é, o pai não é presente, a mãe fala mal do pai. Só que assim, esse pai gerou. A criança, ela é 50% desse pai. Mesmo nessas relações, não significa que é para a criança estar ali atrás de migalhas de afeto, mas ela integrar esse pai dentro do organismo dela, porque é DNA, é comportamento, é um monte de coisa que integra. E aí a função da mãe é isso, de cada vez que a criança vai crescendo, ela dá autonomia para a criança ir para o mundo e depois ir para a figura paterna, se houver, ou para alguém que faça essa função, e a criança começar a ter a própria autonomia, ter a própria independência, claro, dentro dos cuidados de pai e mãe, para que ela possa também ser um adulto, quando crescer, ser um adulto funcional, que se relaciona da forma mais saudável possível. A gente sabe que hoje sempre vai ter as tretas, né, que vêm da infância, mas tem como cuidar da criança de uma forma mais saudável com os conhecimentos que existem hoje da neurociência e de um monte de ciências aí. E perdi o fio da meada, calma, vou trazer de volta.
Você estava Então, falando aí, do papel natural da mãe, né? Dentro do isso, de uma contexto. forma, e conduzir essa criança de uma forma mais saudável para o mundo. E aí, o que que acontece? É que existe na nossa cultura isso de tipo, eu vou criar meu filho para ela cuidar de mim na velhice. Não é esse o papel de um filho. O filho funcional, e acreditem, inconscientemente a mãe deseja isso, é que o filho vá para a vida e prospere. Prospere o quê? De faça dinheiro, henrique? Não. Que o filho viva bem, que o filho ou a filha consigam construir família, consiga ter um emprego para se bancar, para se sustentar, consiga gerar projetos para cuidar e manter ali um relacionamento com a mãe, só se for possível, né? Mas é essa a função da mãe. E se você for parar e observar na natureza, é assim que acontece, é assim que é o fluxo da vida. Os filhos, eles é para direcionar a energia deles, né, a energia de fazer as coisas, para os seus próprios filhos e assim sucessivamente, como a natureza funciona para que a vida consiga caminhar. Você não vai ver na natureza os filhotes de loba, quando crescem, e cuidar da mamãe. Não! Ela manda para o mundo, ensina eles a caçar. É muito bonitinho de ver. Eu assisti um documentário. Muito bonitinho de ver. Então, assim, ensina a caçar e vai para o mundo. Porque quando um filho quer devolver algo para a mãe, tipo assim, ah, minha mãe me deu tudo, me deu a vida, blá, 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 o que eu vou devolver? Minha gente, não tem como você devolver a sua vida para sua mãe. Isso é impossível, é ilógico, é contra o fluxo da natureza. E é muitas vezes nesse desejo de satisfazer pai e mãe que a pessoa volta. Só que tem as relações disfuncionais, e eu tenho tanto pacientes como seguidores que Tem têm mãe uma que relação compete, né? muito disfuncional com a mãe, e que eu dou a sugestão, não digo para a pessoa fazer, faça isso, não, eu digo, para a sua saúde mental, é melhor que você a princípio, mantenha-se afastado ou se afaste da sua mãe para que você possa regular seu emocional, porque tem pessoas que estão extremamente com ansiedade, desregulada emocionalmente, que não consegue lidar com as próprias emoções por causa de uma relação tratada com a mãe ou com outras pessoas da família, porque não consegue ficar ali o tempo todo. Vou só terminar isso aqui. Fica o tempo todo revivendo situações da infância. Como isso? Porque, assim, quando a gente viu uma situação na infância que nos causou dor e foi muito forte, e na vida adulta a gente não vai em busca de resolver, nas nossas relações, quando acontece algo e a gente sabe, o nosso corpo ele sente, ele percebe, é como se a gente voltasse mentalmente para aquela infância. Porque Aham. nosso cérebro, na nossa mente, ele não reconhece presente, passado e futuro. Se você sente uma emoção que você já sentiu e sempre sentimos antes, lá na infância, e foi dolorosa, o seu corpo começa dar alerta como se você estivesse em perigo naquela situação. Porque a criança em desenvolvimento, ela tem o cérebro totalmente imaturo, ela ainda está se desenvolvendo. Termina Uhum. de se desenvolver depois dos 20 anos. E o cérebro, a última parte que se, que se matura, que amadurece, é essa parte aqui que é responsável por a gente regular nossas emoções. Então, é um monte de coisa. Hoje em dia, as coisas trouxe um monte de informação. Não sei se as pessoas vão entender, mas acompanhe as próximas que vai dar certo. Não, mas tá super informativo. E, gente, eu gosto de esclarecer alguns pontos, porque o pessoal ultimamente anda muito polêmico, né? Nem Então, eu e a fale. Lu não estamos falando sobre abandono de pais e mães, não se trata Isso. disso. Obviamente, numa situação em que a mamãe precisa de você, do seu cuidado, de doença, ou o papai, é claro que a gente tem esse dever de estar acolhendo e auxiliando ele. A questão é quando isso fica funcional e você, tipo, tá aí com 40 anos nas costas, dependendo da mamãe, ou a sua mãe destrói a sua autoestima, só te coloca para baixo. Tem mães que disputam com as filhas. Isso é extremamente danoso e disfuncional. Então, você tá ali dentro e se manter nessa situação porque, é a sua mãe. Então, é disso que a gente está falando, é dessa romantização que não faz mal para sua, que não faz bem para a sua saúde, nem a saúde mental e nem a física, porque isso adoece o corpo da gente. E outra coisa que a gente não abordou muito aqui
é as situações, quando elas são assim, dentro do campo profissional. Gente, quem trabalha, por exemplo, na área de direito do trabalho, ou que faz estudos assim dentro do ambiente de trabalho, se você é frequentemente submetido a situações de abuso moral, de abuso sexual e tem que ficar fugindo disso constantemente, mas se mantém dentro daquele ambiente por causa do dinheiro, porque você entende, eu não posso abandonar aqui, eu preciso desse emprego. Você fatalmente vai ficar doente. É adoecedor um trabalho dentro desse contexto. E não é por acaso que o abuso moral ele é tão combatido dentro do direito do trabalho, por exemplo, né? É uma questão que é inadmissível. Então, assim, porque realmente são muitos os danos que isso traz para aquele funcionário. Às vezes não é nem questão de abuso, mas é um trabalho que te exige mais, você está sempre ali na pressão, vamos cumprir meta, vamos não sei o quê. Você não aguenta mais aquele ambiente. E aí é aquilo, você vai priorizar o seu dinheiro, mas você não está priorizando a sua saúde, você vai ficar doente. Não, infelizmente, isso é fatal que você vai acabar doente dentro de um ambiente de relação assim, de muita pressão o tempo inteiro em cima de você, né? Lu, você tem mais alguma coisa para falar sobre esse Não, tema? creio que eu já explanei bastante. Acho que Aham, deu para entender bastante. É muita coisa para a gente é. trazer em um vídeo. É por isso que a gente sugere para vocês que estão assistindo a gente, continuem acompanhando, porque um assunto vai casando com o outro. Um vídeo anterior, a gente já explorou um pouco sobre esse assunto, sobre autorresponsabilidade, sobre vitimismo. Nesse aqui, a gente já trouxe uma outra questão, mas tudo vai casando. Então, continuem assistindo a gente. Aham. Inclusive, se vocês tiverem sugestões de tema, né, deixa nos comentários. A gente falou sobre a questão do perdão e do pedido de desculpas. A gente pode estar abordando especificamente sobre isso. O que é o pedir desculpas, o se desculpar, a ideia de perdão que as pessoas têm por aí, porque é igual eu tô falando, eu ainda uso esse termo de perdoar e perdoar, né? Eu ainda uso esse termo perdoar, mas num contexto totalmente diferente do que a galera usa por aí, né? Diferente do contexto secular. Então, se vocês quiserem, deixa nos comentários que a gente faz um vídeo só sobre isso, né, Lu? Exato. Gente, agora a gente vai passar para uma outra parte do nosso vídeo, que é o fato da semana. O que é isso? A Lu e eu vamos comentar algum fato que não precisa ter nada a ver com o nosso tema de hoje, que foi notícia durante a semana e que nos chamou a atenção. Vou passar a bola para você, Lu, para você começar. Pois é, não precisa ter, mas acabou que eu trouxe um Ah, fato que me chamou a atenção, que tem um pouco de sincronicidade com o nosso tema, talvez por isso que eu tenho. Eu achei bem interessante que um ator global, acho que ele ainda faz parte da Globo, Caio Blatt, ele é casado há 5 anos com outra atriz, Luísa Reis, né? Eu vi esse fato no Gossip do Dia, tá? No perfil no Instagram, Gossip do Dia. Eles são casados há 5 anos e eles não moram juntos. Eles moram em cada um na sua casa, são vizinhos, de frente um com o outro. E aí eles trazem isso, dizem eles que a relação deles é saudável, que é melhor assim, que tem períodos que eles são mais grudadinhos e outros mais afastados, mas que é uma forma que eles encontraram de continuarem juntos de uma forma saudável que foi para eles. Eu, particularmente, não aderiria a essa ideia porque eu gosto do grudinho dentro de casa. Inclusive, cheirar o meu maridinho de manhã, para mim, é maravilhoso. Acredito que eles possam fazer isso também, mas não, eu não me fecho a nada, e por isso que eu achei interessante e trouxe para cá. Eu acho bacana, assim, que são formas da gente pensar
de se relacionar de forma saudável, não necessariamente no padrão que a sociedade dita de casar e tá, mas assim, que é interessante. E aí vai de cada um. Se eles estão juntos, estão felizes, está dando certo, parabéns para eles. Eu Eu não gosto do. sabia, não sabia Pois que ele é, era bem legal. casado. Mas eu acho interessante isso, porque relacionamento ele não tem que ter um padrão que alguém vai chegar e falar, ó, relacionamento tem que ser assim. Já Aham, foi, né? A gente é muito livre para fazer composições diferentes, e o mundo está expandindo muito nesse sentido. E se dar certo, né? Que sejam felizes. Muito legal essa. exato. Então, a minha não é tão legal assim, que eu li no portal R7, publicou na segunda-feira, dia 15, que a Amber Heard contratou novos advogados para apelar da decisão contra o Johnny Depp. Mas o que mais me chamou a atenção é a tese de defesa desses advogados que chegam agora, alegando proteção ao direito de liberdade de expressão. Que eu penso sobre isso? Ora, os advogados, eles estão ali dentro do processo e têm que fazer a tese deles. Ok, quanto a isso, como se diz, eles estão fazendo o trabalho deles. Mas quando se trata de um processo que tem tanta repercussão midiática, eu temo por isso. Por quê? Gente, liberdade de expressão é eu pegar um fato conhecido e opinar sobre ele e me manifestar e colocar a minha ideia, a minha opinião, e isso é liberdade de expressão. Agora, quando eu trago uma informação, um fato que é desconhecido, né, que pertence à minha intimidade ou não, simplesmente é desconhecido, eu revelo esse fato sobre uma determinada pessoa, como ela fez, isso não é liberdade de expressão. O que ela fez foi uma acusação, né? Então, eu temo por abrir um paradigma aí, onde as pessoas comecem a confundir o que é acusar alguém, né? Falar qualquer coisa sobre alguém, coisas muito sérias, as que ela falou, e eu estou exercendo meu direito de liberdade de expressão. Complicado. Sim, complicadíssimo. Aham. Tá bom, o fato da semana, então, é esse. E agora a gente vai para a recomendação da semana. O que você trouxe para recomendar para a galera? É uma série que uma cliente minha me indicou e eu tô indicando para todo mundo. Eu não assisti ela toda ainda, Tá tô ficando assistindo. famosa, viu, essa série? Fala. É Uma Nova Mulher, tem na Netflix. E também tem bastante sincronicidade com o que a gente falou hoje, num contexto assim mais amplo para olhar, por exemplo, a história dos nossos ancestrais. A gente não falou hoje no conteúdo, mas assim, as relações, às vezes a pessoa ela é de um jeito porque ela já traz padrões de comportamento da infância, mas também traz dos pais, dos avós, porque é uma repetição, então alguém tem que quebrar esse ciclo. E essa série aborda muito isso. Ela é uma série turca, e lá eles falam sobre expansão de consciência. Eu não sei se é bem isso, gente, eu não fui olhar, mas é sobre as constelações familiares, que aqui no Brasil a gente fala constelação familiar, mas lá é outro nome, e é muito legal contar a história de três mulheres lá que têm as questões de saúde, questões de relacionamento, questões de medos. E aí lá na série mostra o que está por trás desses medos, desses relacionamentos que não dão certo, dessa doença. É muito legal para vocês assistir. Eu indico. Minha cliente me indicou, eu fui assistir, gostei, estou indicando para todo mundo. Esses dias eu estava almoçando e me falaram dessa série. Ela realmente está bem comentada. Eu também quero ver, ainda não vi. A minha recomendação hoje é um canal aqui no YouTube também, muito bom, muito profundo, para quem gosta de filosofia, para quem gosta de refletir sobre o mundo, sobre as coisas. E tem um pouquinho de terapia também, à medida que fala muito sobre expansão de consciência, que é o canal da Nova Acrópole. Eu particularmente me identifico muito com a missão da Nova Acrópole, que é levar o conhecimento para as pessoas, né, de uma forma gratuita, para
expansão da consciência para melhorar a sociedade como um todo, porque, na verdade, eles têm essa visão, né, de que o que salva o mundo é a expansão da consciência, é as pessoas aprenderem a pensar e pensar dentro de uma mentalidade de fraternidade. Mas o canal não fala só sobre isso, o canal fala sobre conhecimentos gerais e é muito maravilhoso. Eu não quero me estender muito, mas eu, por exemplo, sou uma grande fã do hermetismo. Eu, eu me conecto demais com essa filosofia. E vou te falar, eu já paguei cursos de hermetismo e não tem um curso mais completo do que o gratuito lá na Nova Acrópole sobre o caibalho. Não tem, com a professora Lucelena Galvão. Aliás, ela é famosinha, tá bem assim cotada no Brasil, é a nossa queridinha, é uma mulher maravilhosa, mas tem muita gente boa lá, então super vale a pena. Canal Nova Acrópole do YouTube, tá? É a minha recomendação da semana. Maravilhoso, também amo. É isso aí, gente. Então vamos finalizar. Se vocês tiveram dúvida quanto ao conteúdo, podem colocar aí nos comentários também. Como eu falei, novas sugestões, novos temas. Se você ainda não deu o seu like, está em tempo. Não sai desse vídeo sem deixar o seu like, é muito importante para nós, tá? E até o próximo vídeo. Um beijo. Beijo!